Fala galera Monster, galera concurseira de todo o Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Julierme Sena, da equipe Monster Concursos, tá? Eu sou professor de Medicina Legal e Criminalística, sou perito criminal aqui na Regional de Patinga e hoje nós vamos preparar essa aula, essa dica aí para você que está estudando para o concurso, né? Concurso da Polícia Civil, concurso de escrivão aí de Goiás, tá? Lembrando sempre que essa aula é válida para muitas carreiras, já que é um tópico bastante cobrado aí nas provas, ok? Então você aí estudando para a Polícia Civil de Goiás, carreira de escrivão, carreira de papiloscopista e todas as outras carreiras da Polícia Civil que cobram medicina legal, aproveita esse momento e vamos lá, presta atenção nessa aula, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui de tanatologia, diagnóstico de morte, tá? Esse assunto tão importante e tão cobrado aí. Então, sempre importante, primeiramente, classificar, conceituar a morte, tá? Lembrando sempre que a morte, ela não é um fenômeno, né? Não é um fenômeno exato, ela é um processo. Então a morte ela vai ocorrendo em fases. Então a pessoa não simplesmente morreu, ela vai sofrer todo o processo até chegar à morte, chamada aí de morte absoluta. Então a morte ela pode ser classificada em 4 fases. A morte aparente, aí, que é aquela caracterizada pela suspensão aparente de algumas funções vitais. Então a pessoa de repente acha que parece que faltou respiração, parece que está inconsciente. Isso é chamado de morte aparente, tá? Temos o segundo aqui que é a morte relativa. Então é a abolição... Não, tá, beleza, tá certo. Então é a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais, mas pode ser possível recuperar essas funções. Então a abolição efetiva e duradoura pode durar um certo tempo, mas é possível de recuperar. Então isso é chamado aí de morte relativa. Temos também aqui a morte intermediária, tá? Que é aquela suspensão de algumas atividades vitais, aí, algumas funções vitais, não sendo possível mais recuperá-las. Então, se não foi possível recuperar, já é considerado uma morte intermediária. E por fim, temos a morte absoluta, que é aquela suspensão total e definitiva de todas as funções vitais, tá? Então, chegou à morte absoluta, suspendeu todas as funções vitais, tá? Então, para termos a certeza da morte, né, é preciso ocorrer essas mudanças físicas, químicas e estruturais, que pode ser de natureza natural ou artificial. Então, com isso, a partir do momento aí que temos a morte, temos todo esse processo para ocorrerem essas alterações, tá? Então, a partir disso aí, né, que caracterizou a morte absoluta, vão iniciar os fenômenos cadavéricos. Então, temos aqui o Borri, né, que é esse autor aqui, dividiu os fenômenos cadavéricos em fenômenos abióticos e fenômenos transformativos. Então, tudo isso aqui que nós fizemos foi para vocês saberem que ocorrem alterações no cadáver que vão produzir esses fenômenos, alterações químicas, físicas, estruturais, que vão dar origem a esses fenômenos cadavéricos, onde é possível determinar que realmente ocorreu a morte, tá? Que são os fenômenos cadavéricos, e a cronotanatognose, que é a determinação do tempo de morte. Então, muitos desses fenômenos permitem essa identificação do tempo de morte, a cronotanatognose da morte, tá? Beleza? Então, em questão de prova, é sempre importante a gente começar a fazer essa divisão aqui dos fenômenos abióticos e dos fenômenos transformativos, tá? Hoje nós vamos aprender tudo isso aqui. Primeira coisa, nós já podemos dividir aqui, olha, para vocês já começarem a acostumar. Os fenômenos abióticos, eles são divididos em 2. São os fenômenos abióticos imediatos, tá? Né? Que são aqueles que ocorrem imediatamente após a morte. E temos os fenômenos abióticos consecutivos. Então, nós temos os imediatos e os consecutivos. Beleza? E quando a gente fala dos fenômenos transformativos, nós temos 2. Aqueles destrutivos e os conservadores. Ok?
Gravem isso aqui, que já vai te ajudar a dar sequência nessa aula aqui, ok? Então, podemos dividir aí os fenômenos nessas classificações, ok? Abióticos imediatos e consecutivos, transformativos, destrutivos e conservadores. Então, o primeiro que nós vamos falar aqui são aqueles fenômenos abióticos imediatos, também chamados o quê? Os fenômenos abióticos, também chamados de avitais ou fenômenos negativos, tá? Então, abióticos avitais ou negativos. Estamos falando dos imediatos, aqueles que começam a ocorrer logo após a morte, tá? Então, naquele processo ali da morte absoluta, já vão começar, naqueles processos da morte todos, já vai começar a aparecer os fenômenos abióticos. Quais são eles? Perda da consciência, tá? Perda da sensibilidade ao toque, então a pessoa já não teria mais sensibilidade. Abolição da motilidade, não tem mais motilidade, e do tônus muscular, então pode ocorrer o relaxamento muscular, pode ocorrer a evacuação, eliminação de urina, tá? Cessação da respiração e da circulação sanguínea e cessação da atividade cerebral. Então esses são os fenômenos abióticos imediatos que ocorrem imediatamente após a morte, ok? Detalhe aí que a gente precisa saber, geralmente cobra-se o tópico, tá? Em questão aí de prova. Mas é bom a gente também aprofundar um pouquinho, tá? Nos estudos nossos a gente aprofunda falando aqui de todos esses fenômenos, beleza? Então temos, por exemplo, olhou lá a pupila, tá dilatada, midríase. Isso é um fenômeno abiótico imediato, beleza? E temos também os fenômenos abióticos consecutivos, tá? Nós vamos falar dele também. Mas para a gente entrar no assunto, né, de uma forma diferente, vamos abordar uma questão aqui já de um fenômeno abiótico consecutivo, tá bom? Então, o que são manchas de hipóstase? Já ouviram falar esse termo? Manchas de hipóstase, manchas hipostáticas, tá? Livor, mortis, tudo é a mesma coisa. Então, a questão é essa, o que são manchas hipostáticas? Se você não souber, né? Se você não tiver estudado, fica difícil acertar. Então vamos lá. Alternativa A, o acúmulo de sangue na periferia do cadáver devido à pressão interna pelos gases da putrefação, tá? B, manchas escuras na esclerótica, que é o branco do olho, devido à semiabertura dos olhos no cadáver. A acumulação de manchas nas partes em declive mais baixas do cadáver devido à deposição do sangue. D, resíduos de tiro a curta distância acumulados na pele e de grande valor pericial. E lesões na pele típicas de local de entrada de corrente elétrica. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de manchas hipostáticas, não tem a ver com corrente elétrica, tá? Então não é lesão de pele, não é Gelinek, não é nada disso não, tá? Resíduos de tiro a curta distância, então seria o quê? Pólvora convulsa, pólvora inconvulsa, é zona de tatuagem ou é zona de esfumaçamento, tá? Manchas escuras na esclerótica também não, nós vamos estudar aqui, esse aqui é o sinal de Sommer-Lark. Acúmulo de sangue na periferia do cadáver, pressão interna do gás da putrefação também não é, tá? Isso aqui está mais relacionado aqui à fase putrefativa. Então, mancha hipostática, a correta aqui, olha, é a letra C, tá bom? A acumulação de manchas nas partes em declive, mais baixas do cadáver, devido à deposição do sangue, tá? Então, o que são as manchas hipostáticas? Nós aprendemos, né? Que são esse acúmulo de sangue. Mas vamos aqui mostrar onde que está enquadrado as manchas hipostáticas naqueles fenômenos transformativos, tá? Então, como nós... abióticos consecutivos, desculpa. Então, quando nós falamos abióticos imediatos e temos os abióticos consecutivos. Quais são os abióticos consecutivos? Desidratação cadavérica, esfriamento cadavérico, algor mortis, manchas de hipóstase cutânea, que é o livor mortis, rigidez cadavérica, rigor mortis, e espasmo cadavérico, tá? Então, para vocês aprenderem, né, pode ser isso aqui, olha, delare. O que é o delare? Desidratação cadavérica. L, livor, tá? Que é a mancha de posse ou a mancha hipostática.
A, algor, tá? Que é o esfriamento. R, rigor, que é a rigidez. E E, espasmo cadavérico. Então, nós temos o delare. Só inverter um pouquinho a ordem aqui, tá? Mas pensando assim, vamos lá, o que é a desidratação aí cadavérica? Então, são as ações da lei das físicas aí, olha, sobre a evaporação tegumentar. Então, vai variar de acordo com a temperatura ambiente, se o dia está mais quente ou mais frio aí, tá? E com a circulação do ar, com a umidade relativa do ar, com a umidade local e com a causa da morte. Então, entre desidratação cadavérica, nós temos alguns fenômenos que podem acontecer, que é o decréscimo de peso, tá? Então, a pessoa aí tende a perder líquido para o meio, tá? Então, pode diminuir o peso, então, igual estudos aí falam que pode ser até 8 gramas por quilo em um dia. Então, pode ir reduzindo aí. Isso é importante para definir o tempo de morte? Pode, mas desde que você saiba quanto que a pessoa pesava antes, né? Temos o pergaminhamento da pele também, que é o que a pele vai ficando mais rígida, com aquele som de percussão, em função aí da evaporação tegumentar, tá bom? Nós temos aí dessecamento das mucosas, tá? Dos lábios, da mucosa ocular aí, tá? A modificação dos globos oculares, que é o que vai dar origem a dois fenômenos que costumam cobrar em prova, tá? Que é o sinal aí de Boschut, que é o enrugamento da córnea, e o sinal de Sommer e Larker, que é esse aqui, olha, que é chamado também de mancha negra esclerótica. Tá vendo que ficou manchado aqui? Isso é aquela que falou na questão anterior, tá? Então essa mancha negra esclerótica e sinal de Sommer e Larker é em função aqui da dessecação da esclerótica. É como se imaginasse que o olho ficou aberto e foi ressecando, vai dar essa mancha negra esclerótica. Então com isso nós falamos todos da desidratação cadavérica, tá? Esfriamento cadavérico, que é o algor mortis, é o corpo que perder calor para o meio. Quando você pega e fala, nossa, está até gelado. É normal estar gelado, porque a temperatura corporal é 37 graus. Você pega ali de repente o dia, tá 32, 30, 25. Então, quanto menor a temperatura do dia, do local, né, a temperatura ambiente de onde o cadáver está, mais rápido vai ser esse processo aí. Porque o corpo perdeu a capacidade, perdeu o termorregulador, perdeu a capacidade de se manter aos 37 graus, né? 36, 37 graus, que é a temperatura normal aí corporal, ok? O esfriamento cadavérico, ele vai começar assim que ocorrer a morte, tá? E já vai começar a perder calor. Temos também as manchas hipostáticas cutâneas, tá? E manchas de hipóstase, mancha hipostática, livor, morte, que são essas manchas aqui, olha, que aparecem de acordo com a posição do cadáver. Então, se o cadáver estiver em decúbito dorsal, que é as costas para baixo, vão aparecer as manchas inicialmente nas costas. Se ele está em decúbito ventral, que é a barriga para baixo, vão aparecer as manchas na região ventral, na região da barriga. Se ele está em posição vertical, de repente numa suspensão, né, no enforcamento, vão aparecer as manchas hipostáticas na região inferior. Então, mancha hipostática é essa mancha que nós falamos. Elas começam geralmente de 2 a 3 horas após a morte, vão se fixar em torno de 12 horas, tá? E vão começar a desaparecer quando começa a aparecer a mancha verde abdominal. Então, vai perder a característica em função da mancha verde da putrefação, ok? O que é se fixar a mancha hipostática? É você mudar o cadáver de posição e a mancha permanecer onde que ela estava. Então, de repente, se o cadáver ficar 12 horas em decúbito dorsal, com a barriga para baixo, e você mudar, aquela mancha que estava na região das costas, ela já vai se fixar. Então, mesmo você mudando, ela vai continuar aparecendo aqui na região dorsal, ok? Então, isso é a mancha hipostática, beleza? Temos a rigidez cadavérica, que é chamada de rigor mortis. Então, a rigidez cadavérica, ela é um fenômeno aí, olha, é considerado o último esforço, né? Então, a pessoa vai perder, vai ter a sequência, a rigidez cadavérica. Ela segue a chamada lei de Nisten, que é uma lei crânio-caudal. Então, a rigidez cadavérica começa sempre pela face, pela mandíbula, tá? E vai descendo pelos membros superiores, aí até descer os membros inferiores.
E essa rigidez, ela começa geralmente aí de 1 a 2 horas depois da morte, tá? Então vai começar a rigidez. Ela vai tornar-se máxima por volta de 8 horas de morte. Então, quando está em torno de 8 horas da morte, o corpo está bem rígido. E vai começar a desaparecer a partir do momento que começa a putrefação também, que é em torno de 24 horas. Então, quando começar a desaparecer a rigidez, ela também vai desaparecer no mesmo sentido em que ela apareceu. Ela segue também a lei de Nisten. Ou seja, também irá, o primeiro lugar em que irá perder a rigidez será crânio caudal. Então também vai perder a rigidez na face, vai perder a rigidez, né, na mandíbula, nos membros superiores e por fim nos membros inferiores, ok? Então nós temos a rigidez cadavérica aí, que ela segue a lei de Nisten, ok? E ela vai iniciar 1 a 2 horas, tornar-se máxima 8 horas e desaparecer com o início da putrefação. Por fim, aqui dos fenômenos abióticos consecutivos, nós temos o espasmo cadavérico. O que é o espasmo cadavérico? É aquela rigidez abrupta, né, imediata, assim, generalizada, tá? E violenta. Então, ela ocorre sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum. Então, quando é uma rigidez comum, ela vai ser gradual, igual nós falamos, né, seguindo a lei de Nisten aí, e no final vai desaparecer. Mas o espasmo cadavérico não. A pessoa, num susto, ela fica toda rígida. Essa rigidez instantânea é chamada de espasmo cadavérico, tá? E quando o cadáver, ele é encontrado naquela posição em que ela foi surpreendida, tá? Então, geralmente, ela tomou um susto, né, um tiro e ficou travada ali, ficou bem rígido, é chamado de sinal de Kosu. Ok? Então, o sinal de Kosu é a posição aí, né, a morte em uma atitude aí especial, fixada enquanto a pessoa estava viva. Então, ela tomou um susto, ficou travada, é uma rigidez generalizada e instantânea. É chamado de espasmo cadavérico, ok? Então, com isso aqui a gente fecha também os fenômenos abióticos consecutivos. Já falamos dos imediatos e os fenômenos abióticos consecutivos. Delari, ok? Sobre a rigidez cadavérica, assinale a alternativa correta. Então, nós estamos falando de rigidez cadavérica, rigor mortis, ok? Então, nós temos aqui a questão 2. É um fenômeno das articulações de etiologia térmica, tá? Então, não é etiologia térmica, né? Devido ao esfriamento do corpo. Então, isso aqui estaria falando de quê? De algor mortis, né? Que é o esfriamento, ok? B. Após se instalar nos músculos, não regride até os tecidos serem removidos pelos insetos necrofágicos. Então, ela regride sim, né? Ela vai regredindo à medida que vai passando o tempo, tá? Então, tá errado. Insetos já tá na fase colicoativa, tá? Então, não é a fase também que perde a rigidez, que é a fase, o início da putrefação, que é a fase cromática. C. Não varia conforme idade e etiologia da morte. Varia sim, tá? Existem mortes que a pessoa vai ter uma rigidez mais acentuada, mais rápida, tá? A idade, se a pessoa já tem a formação muscular ou não, tudo isso vai variar. Então, a rigidez cadavérica, ela varia sim, com vários fatores, tá? D. Nos cadáveres em decúbito dorsal, que é a barriga para baixo, inicia-se pela face, pescoço, membros superiores e, finalmente, membros inferiores. Essa aqui está correto. É o que nós falamos. É a lei de Nisten, tá? Crânio caudal. E a rigidez desaparece na sequência inversa do aparecimento. Tá errado, tá? Ela desaparece na mesma sequência do aparecimento, que é crânio caudal, ok? Então esse é o tipo de questão aí que é cobrado geralmente, tá? Então se você prestou atenção naquela dica, se você estudou aí, você vai acertar, ok? Então vamos dar sequência aí. Questão
3 aí, olha. O propósito da análise dos vestígios em um local de morte violenta, como de qualquer local de crime, é extrair informações relevantes para a elucidação do delito. Dentre essas informações, estimar quando a morte aconteceu é uma das mais relevantes. Com isso em mente, assinale a alternativa que não apresenta um vestígio de interesse forense capaz de subsidiar uma estimativa do tempo de morte, ou seja, a cronotanatognose. Cronotanatognose. Então, cronotanatognose é a determinação do tempo de morte, é a estimativa do tempo de morte, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, o algor mortis. Algor mortis é o quê? É o esfriamento cadavérico. Nós falamos que dá para fazer até gráfico de estimativa de tempo de resfriamento a partir da temperatura ambiente, quantos graus perde por hora, tá? Então, ela permite sim, tá correta. A temperatura do corpo é a mesma coisa de algor mortis, né? É o esfriamento cadavérico. Tem até como você aferir a pressão, aferir a temperatura aí, né? Olhar a temperatura através de certos órgãos, o fígado, tá? Então, temos isso aí. A larva de insetos. Larva de insetos é uma fase da putrefação, a fase colicoativa. Ela consegue determinar o tempo de morte? Sim. Porque a larva de insetos, ela vai migrando de acordo com o tempo. Ela começa com os dípteros, aí vai evoluindo os insetos, as moscas, então todos as larvas, né, vão evoluindo até chegar para você conseguir determinar o tempo de morte a partir da fauna, né, cadavérica, ou seja, os animais que, né, os insetos, as larvas, os dípteros, tudo que vão penetrar no corpo de acordo com o tempo de morte. Ok? Então, permite sim. Os fenômenos cadavéricos abrangem tudo isso que nós falamos, né? Os fenômenos cadavéricos é a rigidez, é o algor, é o livor, tá? E vários outros fenômenos, é a questão da fase putrefativa, em tudo é chamado de fenômenos cadavéricos. Aí, a rigidez cadavérica. Aí você fala, mas rigidez você acabou de falar. Não, olha a pegadinha do malandro aqui, olha. Não é rigidez, é rigidez com R, tá? Então, a banca aqui, olha, tentou pegar o desavisado, tá? Ela tentou pegar quem leu rápido, leu rigidez cadavérica. Nem existe rigidez, tá? Rigidez é um termo aí que se refere à questão de saúde, tá? É aquele que goza aí de perfeita saúde, então não tem a ver com rigidez cadavérica, ok? Então, por isso, aquela que não representa a alternativa E. Rigidez não tem a ver com o que nós estamos falando aqui, ok? Então, foi uma tentativa da banca aí de pegar os desavisados. Então, não pode confundir rigidez com rigidez, né? Então, tem que prestar bem atenção aí na leitura correta das palavras para não errar bobeira, ok, galera? Vamos mais uma aqui, olha. Questão 4 aí, olha. Qual é o fenômeno cadavérico que se caracteriza pela rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum? Nós falamos disso aí, olha. Tá vendo por que é importante falar? Nós falamos, rigor mortis é a rigidez correta, né? A rigidez normal, tá? Livor mortis é o quê? É a mancha hipostática, tá? E algor mortis é o resfriamento. Então, forma aquilo que nós falamos. Abolição da motilidade é um fenômeno abiótico que imediato, ok? E espasmo cadavérico, sim, refere a tudo isso que foi falado. Então, a correta aqui é espasmo cadavérico. Então, espasmo cadavérico é esse fenômeno da rigidez abrupta, generalizada, sem o relaxamento muscular. Lembram? Sinal de Kossuth que nós falamos, ok? Então, por isso que eu gosto de passar um pouquinho o tópico, para vocês também não pegarem uma questão e ficar perdido, tá? Então, falando aqui, nós já matamos mais uma questão. Essa questão não pode errar, não,
ok? Esse tipo de questão aí. Questão número 5 aí, olha. O pergaminhamento da pele, a modificação dos globos oculares e o decréscimo do peso são fenômenos consecutivos de morte causados pelo... Aí nós temos esses fenômenos aqui, primeira coisa que nós já vamos lembrar que eles são fenômenos o quê? Abióticos consecutivos, tá? Então, eles não são abióticos o quê? Imediatos, são abióticos consecutivos. Então, temos algor mortis, ele já é o quê? Algor mortis é o esfriamento. Vai causar modificação nos globos oculares? Não. Liquefação corpórea é a fase liquefativa. Está lá na putrefação, tá? Pelo estado de putrefação? Também não. Tá? Pela desidratação cadavérica ou pelas alterações típicas do afogado, tá? Então a correta aqui é a letra D. Então a desidratação cadavérica vai causar assim, olha, pergaminhamento da pele, né, que é a pele mais ressecada, com som de tímpano, tá? Temos a modificação dos globos oculares, é o que nós falamos, né? Aquela ressecação dos globos oculares, sinal de Boschur, sinal de Sommer-Larcker, tá? Decréscimo de peso, que nós falamos também, que é em função aí da desidratação cadavérica, né? Então, tudo isso aí é causado pela desidratação cadavérica, ok? Então, tipo de questão também que se você tiver prestado atenção e estudado, você vai acertar. Não pode confundir aí também não, beleza? Aproveitem aí, gente, curte nosso canal, siga nossa página aí no Instagram, tá? Vamos dar um intervalo aqui, nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho com mais algumas questões. Aproveita aí que vai ser rapidão, tá bom? Vamos dar continuidade aqui então, galera, vamos lá? Vamos falar aqui agora dos fenômenos transformativos, né? Como nós falamos, existem os fenômenos transformativos destrutivos e os fenômenos transformativos conservadores, tá? Para você não esquecer, tá? Fenômenos transformativos destrutivos. Nós temos a autólise, a putrefação e a maceração. Tá até em destaque aqui, olha, porque adoram cobrar em questões de prova que a maceração não é um fenômeno transformativo destrutivo, mas sim conservador. Então não confunda, maceração, ele é um fenômeno transformativo destrutivo. Então para você não confundir, nós vamos lembrar aqui de que a PM, autólise, putrefação e maceração, ok? Então, o que é a autólise aí, olha? A autólise é uma destruição celular, você vai lembrar da biologia aí, né? Então, é uma destruição celular, é uma série de fenômenos fermentativos aí, anaeróbicos, tá ok? Então, esse verifica na intimidade da célula. Então, vão ocorrer modificações a fim de destruir a célula. São modificações sem nenhuma interferência bacteriana. Então, grave isso aí, tá? A autólise não sofre interferência bacteriana. E, além disso, na autólise também, ela é o fenômeno mais precoce, é o fenômeno mais precoce, tá? É o mais precoce fenômeno cadavérico aí. É o primeiro que ocorre, tá? Então, assim que instalada a morte, já ocorre a autólise. O corpo já sabe que morreu, ok? Em seguida, vamos começar, né, na fase aí, a putrefação é um fenômeno transformativo destrutivo. Ele ocorre quando? Em torno de 24 horas, tá? Então, em torno de 24 horas, vão iniciar aí a putrefação. A putrefação cadavérica, ela é composta de 4 fases. Inicia pelo período cromático ou de coloração, que vai ser marcado aqui por esses 24 horas. O que ocorre no período cromático? Vão começar a ocorrer a mancha verde abdominal, tá? A mancha verde, ela geralmente é abdominal, é geralmente na fossa ilíaca direita, tá? Isso em função aí da ação dos gases mesmo. Então, vão começar a ocorrer essa putrefação, tá? Lembrando que essa mancha verde ela pode acontecer em outras regiões, tá? Nos afogados, por exemplo, vão ocorrer aqui na região superior, na região do externo, porque geralmente é onde que vai ocorrer a interferência bacteriana, tá? Nas crianças e fetos, né, recém-nascidos ali, também vão ocorrer nessa região superior, na região
respiratória superior, tá? Isso em função aí do tórax, pescoço, isso em função aí da questão bacteriana mesmo, tá? A putrefação ela se dá por meio das bactérias que penetram nas vias respiratórias superiores, tá? Temos o segundo período da putrefação, que é chamado de período gasoso ou enfisematoso, tá? Ocorre por volta de 48 horas. Então, nesse período gasoso ou enfisematoso, vai ocorrer a ação dos gases da putrefação. Então, o corpo tende uma tendência a começar a produzir os gases, a ponto até de quê? De inchar. Então, vão formar, né? O corpo vai ficar adquirindo aquela chamada posição de lutador. Tá? Ele vai ficar bem inchado, a região da face, a região protrusão de língua, protrusão de olho, tá? Ou a região genital vai ficar bem avantajada. Então, é chamado de período gasoso ou enfisematoso, a ação dos gases. Temos o período colicoativo. O período colicoativo é a ação dos insetos e larvas, tá? Geralmente vai ocorrer, vai começar a instalar aí esse período colicoativo. Então, a dissolução pútrida, tá? Vai começar a comer ali o tecido, essa fauna cadavérica, ok? E por fim temos o período da esqueletização, que já é a separação ali da pele dos ossos, tá? Geralmente a esqueletização ela vai de 3 a 5 anos. Então vai ocorrer essa dissolução do tecido, né, da carne, vai ficar somente os ligamentos e por fim vai separar os ossos, ok? Então essa putrefação é composta dessas 4 fases. E a maceração? Maceração é o fenômeno daquele que fica em meio líquido, tá? Então, na maceração vai ocorrer aí a transformação do cadáver. Ela pode ocorrer uma maceração asséptica, que é quando o bebê, né, fica no útero materno. Então, geralmente ocorre do 6º ao 9º mês a maceração asséptica, né, que é sem a presença de bactérias. Ou pode ser a maceração séptica, que é aquela com presença de bactérias. Então é quando o cadáver fica afogado num rio, num lago, alguma coisa assim. Então ele vai macerar também, vai ter todas as características da maceração, só que de forma séptica, ok? Então isso é importante aí para a gente gravar, para a gente entender e acertar as próximas questões. Então vamos lá, questão número 7 aí, olha. Paciente de 80 anos vai a óbito em sua residência. Ao chegar ao local do fato, observa-se um cadáver com manchas violáceas em região dorsal e glúteos, né? Além de opacidade da córnea. A rigidez cadavérica encontra-se fixa no pescoço e em membros inferiores, e a coloração da pele é normal e o cadáver não apresenta nenhuma lesão traumática externa. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Então, estou querendo saber aqui sobre essa situação, ok? Mancha verde abdominal é o marco dessa fase da decomposição. Na verdade, aqui, né, pela descrição, o cadáver nem chegou na fase de decomposição. Se tivesse chegado, realmente a mancha verde abdominal é o marco inicial da marcha da putrefação, né, a fase da coloração. Mas nesse caso, né, a senhora ela não está em decomposição, não está na marcha da putrefação, ok? A questão 7 aqui, a letra B, a rigidez muscular inicia-se pela musculatura da face, ok, né? Por volta da primeira hora, não. Nós sabemos que a rigidez cadavérica começa de 1 a 2 horas. Então aqui é por volta da primeira à segunda hora, né? Então também está incorreta a letra B. Alternativa C aqui, olha. Os livores e a rigidez cadavérica fixa indicam que a morte aconteceu há pelo menos 8 horas. Então, como que você vai saber aqui, né? O livor hipostático, ele vai iniciar de 2 a 3 horas e vai se fixar de 12 horas, de 8 a 12, algumas literaturas. Já a rigidez cadavérica começa de 1 a 2 horas, vai aumentando a rigidez, o corpo de acordo com a lei de Nisse, aí, crânio caudal, mas aqui falou já que a rigidez estava em membros inferiores, ou seja, isso já passou um tempo maior. E a rigidez vai ser máxima em torno de 12 horas, tá? Então indica que a morte aconteceu há pelo menos 8 horas, ou seja, de 8 a 12 horas é o intervalo aí
aceitável para já estar com a rigidez generalizada, tá? E já tá com a mancha hipostática começando a se fixar, tá? Então, por isso aqui, a alternativa C está correta, beleza? Alternativa D aqui, olha. Manchas violáceas definem o início da adipocera cadavérica. Totalmente incorreto. Manchas violáceas geralmente é o quê? É a mancha hipostática, tá? E o início da adipocera. A adipocera é um processo transformativo conservador. Então não tem nada a ver, tá? A adipocera ou saponificação é um processo transformativo conservador. Nós vamos ver daqui a pouquinho, beleza? E a E aqui, ó. Só é possível estimar o tempo de morte com testes laboratoriais do humor vítreo. Também está incorreta, nós vimos que esses fenômenos cadavéricos, eles permitem aí a determinar a cronotanatognose, a diagnose do tempo de morte, ok? Então, também está incorreta a questão 7, a alternativa correta aí é a letra C, beleza? Então, com isso a gente vê que adoram pegar textos que podem confundir, beleza? Mas vamos prestar atenção aí que a gente acerta. Questão 8 aí, olha. O cadáver que se encontra em posição de lutador, aspecto gigantesco e circulação póstuma de Broardel se encontra. Então falaram aqui alguns características do fenômeno que da decomposição na fase gasosa ou enfisematosa, tá? Então posição de lutador, aspecto gigantesco e a circulação póstuma de Broardel, que é aquele desenho vascular aí, tá? Então, nessa situação, nós estamos em qual fase da putrefação? Na fase dos fenômenos abióticos consecutivos? Não, né? Na fase de coloração da putrefação, coloração é a primeira fase, né? Que está errado. Coloração vai estar a mancha verde abdominal, né? Na fase gasosa da putrefação está correto aqui, tá? Na fase colicoativa da putrefação está errado. Colicoativa é a fase aí já das insetos e larvas. E no fenômeno de autólise também está errado. A autólise é o primeiro fenômeno que ocorre, é a destruição celular sem interferência bacteriana, ok? Então com isso a gente vê que a questão 8 também é a alternativa C, ok? Vamos prestar atenção aí e vamos dar continuidade. Falamos dos fenômenos transformativos destrutivos, agora vamos falar um pouquinho dos conservadores. Então são aqueles fenômenos que visam conservar o cadáver, seja ele em fase inicial ou seja ele em fase avançada da putrefação. O interessante desses fenômenos transformativos conservadores é que alguns deles são importantes para a medicina legal, talvez até na identificação do cadáver ou na identificação da causa-morte, porque eles conservam o cadáver, né, na forma que estava ali, beleza? Então nós falamos lá, né, dos destrutivos, é o que? A APM, né? Autólise, putrefação e maceração. Não confundir a maceração, tá, gente? E os conservadores, mumificação, tá? Saponificação, calcificação, corificação, congelação, fossilização. Então, os que mais cobram em prova, né, são esses 4 aqui. Mas é interessante também você saber todos, né? Então, mumificação. Mumificação aí é esse processo que ocorre, ele pode ser natural ou artificial, tá? Então, a mumificação é a conservação do cadáver aí, no meio natural, né? Geralmente em um ambiente seco, um ambiente árido, com muita ventilação. Então, a tendência é perder água rapidamente. Então, o cadáver pode mumificar. Esse é o processo natural, né? Sabemos que tem o processo artificial também. Então, na mumificação, conserva o cadáver. Permite, talvez, até a identificação da causa-morte, tá? Temos o processo da saponificação ou adipocera, tá? A adipocera é a transformação do cadáver, né, da parte gordurosa do cadáver em ácidos graxos. Então, vai transformar numa substância untuosa, que é chamada aí de cera, né, semelhante à cera, que é pardacenta, amarelada, tá? Untuosa. Então, essa característica da saponificação ela já ocorre após um avançado estágio da putrefação. Então, primeiro o corpo começa a putrefação, todo direitinho, e aí numa fase em função do ambiente úmido, então em função
dos ácidos graxos, da gordura corporal. Então, geralmente ocorre nessa região com maior gordura corporal. Essa região, né, esse membro, pode se transformar pode se conservando e características semelhantes ao sabão, tá? Então, é o processo chamado de saponificação ou adipocera aí, ok? Temos a calcificação, tá? Então, a calcificação geralmente ela ocorre com fetos no útero materno, tá? Que é um fenômeno aí chamado de litopédio, tá? Então, litopédia é a conservação do feto no útero materno, vai virar criança de pedra, tá? Então, vai petrificar, por isso que é chamado aí calcificação, tá? Temos a corificação. Corificação é quando o cadáver ele é sepultado em urnas de zinco hermeticamente fechadas. Então, aquele zinco ali pode absorver o organismo, vai transformar numa característica semelhante ao couro curtido. Então vai ter uma cor meio dourada, né, meio bronzeado, que está conservando o cadáver, tá? Então por isso é chamado de corificação aí. Então é urna de zinco. Congelação, baixas temperaturas, né, de repente na neve ou no freezer mesmo, né, pode estar congelando ali o cadáver. Então vai manter também as características dele. E fossilização, transformando em fóssil, tá? Então, todas as situações são fenômenos transformativos conservadores, tá? Adoram ser cobrados em prova aí. Então vamos lá. Questão número 9 aí, olha. São fenômenos transformativos conservadores. Tanatopraxia e necromaquiagem, nada a ver, né? Isso aqui são técnicas aqui de preparação do cadáver, tá? Embalsamento, também técnica, né? E rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica é um fenômeno transformativo, é um fenômeno abiótico consecutivo, né? Tá lá dentro daqueles do Delary que nós falamos, né? Resfriamento e livor também tá junto com rigidez, né? É o rigor, o algor e o livor mortis, ok? Temos a saponificação e a mumificação, tá? Isso aqui, realmente, os dois são fenômenos transformativos conservadores. Mancha verde abdominal e circulação póstuma de Brouardel fazem parte da fase putrefativa, né? Da fase de coloração, né? A fase cromática, e da fase gasosa ou enfisematosa aí. Então, também está errado. Questão número 9, então, correta é a alternativa D, ok? Questão até tranquila, né? Porque as outras opções, elas favoreciam você acertar. Mas tem que ficar esperto aí, que pode ser que cobre alguma coisa um pouquinho diferente disso. Então, não pode deixar passar esse tipo de questão, não. Tem que acertar. Beleza, galera? Questão 10 aqui, olha. Vamos lá. Assinale as assertativas, analise as assertativas e assinale a alternativa que aponta as corretas, né? Então vamos lá, a alternativa A aqui, olha. Calcificação se caracteriza pela petrificação de fetos mortos na cavidade uterina. Então isso aqui está correto, né? É o que nós falamos lá, que é o litopédio. Ok? A opção 2 aqui, né? Na corificação, o cadáver é submetido a baixíssima temperatura por um tempo prolongado. Tá errado, né? Isso aqui, na verdade, não é corificação, é congelação. Tá? Porque corificação, na verdade, é outra coisa, né? Então, o que é outra coisa? Litopédios são cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas e fechados hermeticamente. Está errado. Isso aqui, né, é a corificação, ok? Então, corificação é urnas metálicas de zinco fechadas hermeticamente. Litopédio é um exemplo aqui da calcificação, né? E congelação é a questão do cadáver em baixíssima temperatura, tá? Então, dessa forma, a única correta é apenas a 1, alternativa A, ok? Então, questão também, se você, né, não tiver habituado com alguns termos aqui, poderiam ser confundidos. Então, é interessante você reforçar aí esse estudo, tá? Essa parte aqui para
para dar tudo certo aí, ok? Então, com isso, gente, a gente finaliza aí nossa dica de hoje, nossa mini aula aí com alguns exercícios para você que está se preparando aí, tá? Para esse concurso, né? E para todos os outros concursos que podem vir, medicina legal, a parte de tanatologia, de fenômenos cadavéricos, essa diagnose de morte, é um assunto muito cobrado, muito importante, tá? Isso aqui vai te ajudar aí em todos os seus estudos. Tenho certeza que dessa parte que nós falamos aqui hoje, uma questão cai, tá? Então, porque é um assunto muito abordado mesmo, ok? Então, no mais, bons estudos aí e até a próxima, galera. Julierme Sena aí, Monster Concurso. Abraço!